Felipe Nunes Chaves Campos, sou graduado em História pela UEMA e estou naquele processo de estar ingressando no mestrado, passando pela seleção. Sou pesquisador voluntário da professora Adriana Zira. Além disso, sou membro do BRAPAR e também da ABREM. Tenho a grande honra, agradeço pela honra de estar compartilhando essa mesa com os colegas, apresentações muito capazes, muito boas, inclusive de personagens femininos, entre estudos sobre os povos romanos. Inclusive, foi tão doce quanto mel ouvir vocês, parafraseando a questão da período do Bernardo de Claraval, tá bom? Além disso, o título da minha apresentação é baseado na questão de uma análise comparativa das versões 244 e 266 da visão de Túndalo. Originalmente, a visão de Túndalo, ela foi, em sua versão original, ela foi produzida em 1150 d.C., no período medieval, e em latim. Segundo alguns estudiosos, inclusive Matias Cavagna, ele pontua que a visão de Túndalo seria um verdadeiro best-seller do período, tendo ampla circulação. E dentro dessa própria circulação temos a questão dela ter essa questão de ser produzidas diversas versões desse manuscrito, tá bom? Essas versões em questão, elas são uma produção que traz uma tradução para alguns idiomas, uma produção diferente e, inclusive, dentro dessa tradução, muitas vezes os autores deixaram tão visível a sua forma de escrita que acabou virando uma versão diferente. O nosso estudo agora, se ligando à versão portuguesa, que é do final do século XIV, aproximadamente o começo do século XV, temos o contexto em Portugal de termos também a questão da religiosidade muito forte no período medieval. Tanto que o ideal do bom rei era o ideal de um rei cristão. Outro ponto também muito importante é afirmarmos que o objetivo da nossa pesquisa é justamente observar intencionalidades diversas e também construções pertinentes nessa forma de pesquisa inicial em comparação ao manuscrito 244 e ao manuscrito 266. A metodologia utilizada vai ser justamente de um estudo da história imaginária, que, segundo Jean-Claude Schmitt, a história imaginária seriam as relações com o mundo, com os sonhos, com as representações de si mesmo, com o invisível e consigo mesmo em relação ao imaginário medieval. A visão de Túndalo também é uma viagem imaginária, que é uma viagem que não se fica tão claro em relação a como seria a ocorrência dessa própria viagem imaginária, mas seria uma experiência contada, e essa experiência ela geralmente é ligada ao além-túmulo, e de acordo com o Jacques Legoff, em Imaginário Medieval, essas viagens imaginárias também revelam muito das construções do período. Então, além disso, outra questão muito relevante é pontuar que a visão de Túndalo, entre um conjunto de viagens imaginárias diversas, como a visão de Turco e o Purgatório de São Patrício, dentre elas, a visão de Túndalo é a que mais enfatiza o espaço do paraíso. Além disso, é importante também pontuar que faremos uma análise documental e bibliográfica. Então, passando para esses pontos, o Códice 244 é uma versão mais detalhada da visão de Túndalo. Tendo essa versão mais detalhada, ela muitas vezes é preferida pelas análises, mas mesmo assim, podemos pontuar agora que a versão 266, produzida por Inácio de Lourinhã, ela também traz contribuições muito grandes, e o que eu queria tentar transmitir para vocês é justamente que essas construções são riquíssimas e que são material para pesquisa posterior, com toda certeza. Além disso, também tomei a liberdade, inclusive é importante pontuar que não estamos fazendo uma análise de imagens, mas sim, essas imagens são devidamente contextuais para que possamos estar adentrando ao que se passa no relato. E trouxe para isto Iluminuras,
do MS-30, que já é uma versão francesa da visão de Tyndall. Nesse manuscrito temos uma descrição completa quase que completa, de imagens e iluminuras do que seria a experiência deste cavaleiro chamado Tyndall. Tyndall, então, ele era uma pessoa que estava apegada aos considerados pela Igreja Papal pecados da carne. Ele viveu uma vida que não estava sendo aprovada pelos princípios da Igreja no período. Não tinha cuidado com os jejuns, com as leituras das escrituras, com o ir à igreja, vivia mentindo, roubando, matando, e por causa disso, de repente, num banquete, ele passa mal. Temos até a imagem representando, passando mal, ele vê sua alma saindo do seu corpo, e ele vê imagens, então, infernais, demônios querendo tragar a sua alma. Mas o anjo chega para o salvar daqueles demônios que poderiam atacá-lo. Mesmo assim, mesmo o anjo o salvando, ele então é conduzido aos espaços do inferno, purgatório e paraíso. Temos então imagens aqui, tanto um pouco do que ele passa, temos o Túndalo vendo diversos tipos de castigo para tanto os 7 pecados capitais quanto comportamentos do período, retratos da fome. Para isso também temos a questão dele ir ao purgatório, e também é um muro de prata e é um muro de ouro nessa visão, em que, baseado no Apocalipse bíblico, Apocalipse de João, ele passa por esses muros, primeiro de prata, depois de ouro e por último de pedras preciosas. Passando-se para o tema agora das diferenças das versões, é muito importante perceber que essas versões elas constroem, então, como eu também havia falado, relatos bem interessantes. Primeiro, é importante pontuar que as narrativas são parecidas, porém descrições diferentes. Muitas vezes, algumas mudanças de palavras ou mesmo definições e descrições diferentes. Outro ponto também que devemos destacar é também a questão do próprio purgatório. Neste período, inclusive da concepção da visão de Túndalo em latim, e também no período da visão de Túndalo em Portugal, temos, de acordo com Jacques Le Goff, no Nascimento do Purgatório, construções não tão bem definidas enquanto a detalhes a respeito do purgatório. E aí podemos também fazer um link com as comparações das visões, pois enquanto na 244 temos a questão da palavra citada purgatório, na 266 não temos essa realidade. Outro ponto também bem interessante é que certos demônios em algumas penas, na visão de Túndalo 244, tem ausência de asas, mas na 266 já tem asas e são definidas asas como águia. Todas as construções, como temos os referenciais teóricos, inclusive de Andelemur, na História do Medo, no Ocidente, temos construções justamente dessa tentativa de demonizar figuras que eram consideradas pagãs no período, e também a questão do medo. Outra questão também bem relevante é o próprio ensino para todas as classes sociais, pois o cavaleiro, Túndalo era um cavaleiro, uma classe social no período medieval que era privilegiada, e ele passa ensinos tanto para eles quanto para reis, porque no espaço do que consideramos o pré-paraíso, que seria uma ideia não tão bem definida do purgatório, então há reis que sofrem, pessoas ali que estariam como a construção no período medieval, representantes de Deus, e estariam sofrendo. Então, diversas camadas sociais, diversas formas da sociedade ser então influenciada pelas construções da visão de Túndalo. Além disso, estes acréscimos são riquíssimos, pois na 244 não temos a inserção de um material de análise muito rico, que são as relíquias medievais. Já na 266 temos essa presença das relíquias nesse espaço do pré-paraíso. Além dessas relíquias medievais, também temos a revelação de um cântico celeste. E é bem interessante essa questão, porque na 244 não temos o conteúdo do cântico desses anjos no céu, mas na 266 temos ele.
inclusive sendo escrito em latim, significando labores manutaranqui manducabis, que significa você liderará o trabalho das criaturas. Então, louvores ao Deus cristão nessa visão. E além disso, a própria sonoridade parece lembrar muito o cântico gregoriano. Outro ponto também é a citação de alguns personagens. Enquanto na 244 temos a presença de São Patrício e outros personagens religiosos que estariam ali envolvidos, inclusive um personagem religioso no próprio manuscrito é tido como quem escutou de Túndalo e pôde descrever o manuscrito, pôde então redigir o manuscrito, que seria o monge Marcos. Outro ponto também interessante é o São Rodoneiro, que é um confessor e que ele é citado na 266, mas não na 264. Outro ponto também bem curioso, inclusive eu trago até um comparativo para ficar mais claro para nós, é que além desses detalhes, temos também a questão da própria esse próprio sacerdote, confessor, o São Rodeno, ele também é o responsável tanto por representar a questão da confissão, que é muito forte no período, inclusive o sistema sacramental, e o próprio Jean-Paul Schmitt coloca que era fundamental a lógica sacramental para que as pessoas pudessem então atingir a salvação. A questão de utilizar o próprio latim como a língua que seria pura e autorizada pela igreja no período, e também esse mesmo santo, ele então também fala ao túmulo, que ele pudesse ser guardado na sua entrada e na sua saída, citando, fazer uma citação única na 266 e não presente na 264, que também prefigura um Salmo 121 da Bíblia. Outro ponto também bem curioso é que na 244 temos o Túndalo, quando ele volta dessa viagem imaginária, e ele já volta um cavaleiro que é considerado um cavaleiro regenerado, um cavaleiro com uma nova vida, e então ele volta, e na 244 especificamente, ele volta colocando o sinal de cruz em todas as suas vestes. Além de colocar o sinal de cruz em todas as suas vestes, ele também pede a hóstia e também começa a anunciar e pregar a mensagem cristã. Outra questão também bem interessante, e fazendo um paralelo com o que foram nos traduzidos, talvez possa nos deixar um material de pesquisa enquanto as cruzadas, porque temos a cruz, que é o símbolo de muitas ordens, e também a questão das próprias relíquias, esse contexto que é muito interessante. Por último, temos também a questão de que no final, enquanto na visão 244, na versão 244, temos a questão do Túndalo ter uma descrição detalhada sobre o que aconteceu com ele, na 266 já temos inclusive por isso que eu enfatizei a questão do paraíso, porque na 266 temos um elogio completo do paraíso e uma citação de Santo Agostinho, que diz: aquilo que Deus tem para os que Ele ama nunca pode caber em esperança, nem em pensamento, nem em cobiça, nem em desejo, em poder, nem pode ser pensado em caridade, nem em amor, e certamente bem se pode haver, mas não se pode pensar. Trazendo um pouco de autoridade de autores reconhecidos no período, inclusive tive que recorrer ao espanhol para tentar encontrá-lo, e provavelmente essa citação é uma forma ali de paráfrase de textos encontrados no Reflexo da Escritura, que o Agostinho então faz um comentário de toda a Escritura. Outro ponto então interessante é que essas materiais, essas análises podem trazer para nós formas de pensar amplamente sobre o assunto. Inclusive até trouxe um pouco, porque em Portugal o Francisco de Assis é bem privilegiado, e a gente pode fazer um paralelo entre quanto a 244 a questão do ideal da pobreza é bem forte, na 266 temos a citação do Agostinho como fonte de autoridade. Então, esse fato também de pesquisa é material justamente para nos aprofundarmos, inclusive a defesa da visão de cada autor, na 244 e na 266, do que seria o ideal de cristianismo de cada um, e que é material riquíssimo para pensarmos e pesquisarmos, e também a partir dos vestígios reconstruir as construções do período medieval, tá bom? Deixo aqui as minhas referências para os colegas,
Espero ter acrescentado bastante as pesquisas, tá bom? Mais uma vez agradeço pelo excelente evento, deixo o meu contato também para o final e muito obrigado.